Integrantes do Planalto afirmam que Lula está frustrado com o andamento das discussões e planeja ligar diretamente para Trump nos próximos dias para tentar reverter sobretaxa de 40% e revogar a lei Magnitsky aplicada pela Casa Branca contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Até o momento, Washington se mostra irredutível quanto a retirar a sanção imposta ao magistrado da Suprema Corte. Uma hora ou outra, o governo Lula vai ser obrigado a encarar a realidade de que os 40% de tarifas só devem sair de duas formas: ou o Brasil oferta algo imperdível, ou então começa a lidar com as violações de direitos humanos por parte do regime. Todo dia tem uma merda explodindo em Brasília. Mas eu gosto muito de fazer, que é falar aquele grande "eu avisei", né? Bem que eu disse. Quando na semana passada começou a surgir a conversa do encontro do Mauro Vieira com o Marco Rubio e os possíveis acordos que podiam sair disso, eu avisei a você, aqui no Paulo Figueiredo Show, sobre qual era a situação real. O Globo News era uma coisa, Paulo Figueiredo Show era outra, dizendo que não ia dar em nada, que eles só conseguiram marcar uma outra reunião, e adiantei também acerca das possibilidades de uma redução de parte das tarifas ficar condicionada a critérios políticos, enquanto eu sabia, e disse aqui no programa, que em torno da política de diminuição de preços que o governo Trump está buscando para determinados produtos, certos setores, como café, carne e etc., sofreriam uma redução global de tarifas. Eu disse que isso não tinha nada a ver com a negociação em curso com o Brasil. E foi exatamente isso que aconteceu. Não houve resultado nenhum. O Mauro Vieira saiu da reunião dizendo que no dia seguinte eles iam receber uma proposta, etc, etc. Isso foi na sexta passada, hoje não tivemos proposta nenhuma. E a única mudança, não houve nenhum resultado importante, né? O que, pelo contrário, a única mudança foi muito mais prejudicial para o governo Lula de qualquer outra coisa. Eu explico. Para baratear os preços no mercado interno americano, o Trump anunciou que ia cortar as tarifas de produtos como café, chá, algumas frutas tropicais, suco, cacau, tempero. E a grande questão aqui é que você tem países como a Argentina, Guatemala, Equador e El Salvador, por exemplo, que tinham uma tarifa de 10% sobre os seus produtos. 10%. O Brasil tem uma tarifa de 50% e todos os países tinham uma tarifa de 10% para os seus produtos. Essa tarifa destes países passou para zero. Passou para zero. Então, esses países tiveram suas tarifas zeradas. Os Estados Unidos, com o Brasil, tinham imposto uma tarifa de 50%. O que aconteceu com essa tarifa? Passou para zero? Não, passou para 40%. Isso porque, como eu já expliquei aqui, perdão, e como o Scott Bessent também explicou, só 10% das tarifas aplicadas ao Brasil eram, de fato, comerciais. Os 40% restantes, volto a dizer, como declarou o próprio secretário do Tesouro e o representante comercial, USTR, dos Estados Unidos. Esses 40% foram aplicados em decorrência das graves violações de direitos humanos ocorridas no país, inclusive contra residentes permanentes como eu, cidadãos e empresas americanas. E não se enganem, os Estados Unidos estão acompanhando, sim, por exemplo, o descumprimento das sanções por empresas brasileiras e americanas. Várias empresas listadas, até na Bolsa, como o caso da Coca-Cola, o PicPay, sem falar nos bancos, não estão cumprindo como deveriam as sanções. O que a maioria das pessoas não entende, no entanto, é que há uma demora geral e histórica no tocante à fiscalização do cumprimento das sanções americanas. Para vocês terem uma ideia, né, a lista do OFAC, no qual consta o Alexandre, ela não tem 50 nomes, não tem 100 nomes, não tem 1.000 nomes. São mais de 17 mil indivíduos sancionados. E monitorar e garantir que cada sanção esteja sendo aplicada não é uma tarefa fácil. Eu sempre cito aqui o caso do BNP Paribas,
um dos bancos europeus, por exemplo, que descumpriu sanções americanas e levou, acho que 9 anos até ser multado. Não, as violações e sanções ocorreram entre 2002 e 2012. Então, os caras começaram é mais ou menos isso. Os caras começaram a descumprir as sanções em 2002, passaram 10 anos descumprindo as sanções, até que pagaram uma multa de, acho que 9 bilhões de dólares em 2014. Então, essas coisas, elas são demoradas. É assim mesmo. E a gente tem agonia, eu participo da sua agonia. As pessoas ficam me mandando o evento do Alexandre participando, fala, Paulo, você tem que fazer alguma coisa como se eu trabalhasse no governo americano. Eu compartilho da mesma agonia que vocês e a gente está fazendo todo o possível para cobrar que essas sanções, agora que o governo reabriu, sejam, sim, cumpridas. Mas a verdade é que a gente tem 3 meses desde a aplicação das sanções e o governo americano fechado por 43 dias. Mas o caso é que não se assustem, porque isso é um castelo de cartas. Na hora que o primeiro for pego, na hora que a primeira instituição for multada, na hora que o primeiro for penalizado de alguma forma, todos os demais vão seguir as sanções e vão dançar conforme a música. Pode demorar, e isso gera uma agonia, porque a gente não tem tempo no Brasil, mas a responsabilização vai chegar. Mas voltando ao assunto das tarifas, enquanto as pessoas alienadas, né, como a senadora, eu digo senadora, mas eu não vi até agora essa pessoa tomar posse, eu não vi uma ação dela, a senadora Tereza Cristina, tentam te vender uma narrativa mentirosa de que isso foi bom para o Brasil, eu vou te explicar a realidade. Suponha, por exemplo, que você é um importador nos Estados Unidos que vai comprar carne. Você tem 2 opções fortes na América do Sul para esse mercado: Brasil e Argentina. Se você vai comprar a carne do Brasil, você vai pagar 40% a mais por conta das tarifas. Mas se você for comprar a carne da Argentina, você não vai ter nenhum custo adicional. Não vou nem entrar no mérito de que normalmente o gado argentino é melhor do que o brasileiro, na sua maioria, né? O gado do Nelore tem sempre desvantagens em termos de apetite comercial aqui nos Estados Unidos especificamente. Mas se você tivesse carne argentina com 40% mais barata do que a do Brasil, qual que você escolheria? Ou café. Café no Brasil tem uma taxa de exportação de 40%. O da Colômbia e do Vietnã, agora, tem 0%. E de quem que vocês acham que os importadores americanos vão comprar? Mais do que isso, se você é um empresário brasileiro que tem a oportunidade de migrar o seu negócio para um outro país vizinho, como, por exemplo, o Paraguai, onde você vai pagar menos impostos e vai conseguir vender o seu produto sem tarifa, o que faz com que o seu mercado e o seu lucro sejam maiores? Claro. Pensem nisso. Por que você ainda ficaria no Brasil? A Imigrex, inclusive link na descrição, oferece e tem tido cada vez mais procura de pessoas que estão se mudando para o Paraguai. Esse foi o caso da Taurus, que declarou estar repensando o modelo da empresa no Brasil, que hoje emprega 2.700 pessoas diretamente e 15 mil indiretamente. E onde você acha que vai ficar melhor para a Taurus fazer negócio? Dentro do Brasil, com 40% de tarifa, ou em outro país? O ministro da Indústria do Paraguai, o Marco Riquelme, afirmou que o governo do Paraguai tem recebido visitas de empresários brasileiros que têm pressa em estabelecer uma produção local para tentar fugir das tarifas. Isso significa menos emprego e produção no Brasil e mais emprego e produção no Paraguai. Tudo por causa da inação do establishment financeiro e político contra as violações de direitos humanos perpetradas pelo pseudo-juiz Alexandre de Moraes e pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse mesmo sentido, a CNN reportou que entidades do setor de exportação alertaram que as tarifas de 40% travam as exportações brasileiras. Então, se essa é uma vitória para o governo Lula, eu não sei o que seria uma derrota. E essa é a verdade. E não tem manchete do Globo que vai ajudar o governo Lula a sair dessa situação, que eu volto a dizer, ele mesmo criou. Pode tentar botar na conta do Eduardo e minha,
mas ele mesmo criou. E ele mesmo mantém. Quantas vezes aqui nós estamos falando sobre o agravamento da situação da relação do Brasil com os Estados Unidos por conta da quantidade de projetos que o governo impõe de censura dentro do Congresso que afetam as big techs americanas. Falamos sobre isso bastante no programa de quinta-feira. Então não adianta você fazer uma política de conversar suave, porque os americanos estão vendo o que vocês estão fazendo dentro do Congresso. E eu estava falando de Globo, e a gente vê que a coisa está feia quando a Globo é quem está jogando água no chope do governo Lula, mandando eles pararem de comemorar esse corte de 10% nas tarifas. Bota o vídeo pra gente aí que circula nas redes, Brunão. É simples. Não é que exige uma exegese de especialistas e linguistas. Celso Amorim, Carlos Fávaro, recuem das celebrações. Assobiem, olhem para o outro lado e finjam que não falaram nada. Outros ministros apaguem as suas celebrações em redes sociais, porque não há nada a celebrar. Isso não foi para o Brasil. E o Brasil é mais prejudicado do que favorecido com esse decreto. Eu explico. Se retirou a tarifa recíproca de 10% para todos os países para esses produtos. Como o Brasil foi taxado em 50%, esses produtos brasileiros continuam a ser taxados em 40%, enquanto os outros países, esses produtos, passam a não ter taxa alfandegária nenhuma. Então, proporcionalmente, ampliou-se a desvantagem brasileira, quando existe concorrência, é claro. Não? Quando há mais do que um país ofertando esses produtos para os Estados Unidos, a desvantagem brasileira ficou maior. Isso é uma questão aritmética. Isso nada tem a ver, essa medida de Trump tem a ver com a inflação interna nesses produtos, nessa vasta lista de produtos, não tem nada a ver com as negociações com o Brasil, nenhuma relação com as negociações com o Brasil, que continuam, e é bom que continuem, né? Mas não há nada a ser celebrado pelo Brasil sobre isso. O fato de que a carne brasileira não concorre com a Argentina, porque entra num mercado diferente, não, é verdadeiro, mas não tem nada a ver com essa questão da retirada dos 10% de tarifa. O fato de que o café brasileiro não tem substituto em quantidade por outros fornecedores no mundo também é verdadeiro, mas já era verdadeiro e não tem nada a ver com essa medida de Trump. Essa medida de Trump não merece nenhuma comemoração no Brasil. Eu espero que a negociação que prossegue nos leve a ter algo sobre o que celebrar, mas não isso, porque senão nós estamos num mundo de loucos. É fácil ler o decreto. Eu também espero, Demetrio. Hoje eu devo participar do Jornal do Inteligência Limitada, eles me pediram, vou ver se eu vou estar em condições, mas uma das coisas que eles me pediram foi para debater com alguém a respeito das tarifas. Eu falei, mas qual que seria a minha posição? Seria contra as tarifas? Ou a favor? Porque eu também não gostaria que houvesse tarifa para o Brasil. Eu também não gostaria. Em momento algum, Eduardo Bolsonaro e eu dissemos, olha, a gente lamenta, a gente entende, apoia e agradece a ação do presidente Trump e sabemos que o caminho para isso é uma anistia ampla, geral e restrita, que é algo que o governo Lula não quer trazer para a mesa de negociação. Se trouxesse, as tarifas seriam suspensas na hora. Eu estou dizendo a vocês, o governo tem condições de apoiar a anistia e retirar essas tarifas imediatamente. Mas não, o governo Lula, o establishment financeiro, continuam na aposta dessa tal diplomacia empresarial da Tereza Cristina. De forma que um problema que deveria ter durando um mês está se arrastando por 4 meses. Veja, uma reportagem do Paulo Capelli sobre esse assunto ilustra bem a frustração do governo Lula. O título é Metrópolis. Retorno de Trump sobre tarifas frustra a expectativa do Palácio. Diz o Metrópolis, não é o Paulo Figueiredo. O Palácio do Planalto não está satisfeito com a redução de 10% anunciada pelo governo dos Estados Unidos a alguns produtos brasileiros. Como a coluna informou, o governo Lula enviou um documento de reivindicações aos Estados Unidos na terça, dia 4/11. Já, portanto, há 2 semanas. Mas boa parte das questões colocadas ainda permanece sem resposta. Segundo o embaixador envolvido nas negociações, o Brasil aguarda o retorno em relação às tarifas aplicadas pelo governo Trump sobre a carne bovina, açúcares e equipamentos de engenharia como metais. Vejam,
A reportagem está dizendo que o Brasil só está pedindo redução destes itens. Diplomatas brasileiros demonstram frustração com a demora. E todos os outros setores. Integrantes do Planalto afirmam que Lula está frustrado com o andamento das discussões e planeja ligar diretamente para Trump nos próximos dias para tentar reverter sobretaxa de 40% e revogar a lei Magnitsky aplicada pela Casa Branca contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Até o momento, Washington se mostra irredutível quanto a retirar a sanção imposta ao magistrado da Suprema Corte. De novo, Metrópolis. O chanceler Mauro Vieira se reunirá até o final deste mês com o secretário de Estado americano Marco Rubio e com o responsável pela área comercial dos Estados Unidos, Jameson Greer. Também está prevista a participação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Mais uma reunião. E esse trecho sobre os Estados Unidos estarem se mostrando irredutíveis contra a retirada das sanções é muito importante, porque uma hora ou outra o governo Lula vai ser obrigado a encarar a realidade de que os 40% de tarifas só devem sair de duas formas. Ou o Brasil oferta algo imperdível aos Estados Unidos, ou então começa a lidar com as violações de direitos humanos por parte do regime. Eu não vejo outro caminho viável. Na semana passada, o Mauro Vieira estava dizendo que o Marco Rubio havia sinalizado um possível acordo provisório até o final de novembro. A gente está chegando na última semana do mês e a única coisa que aconteceu agora foi uma piora na posição do governo Lula nas negociações. Então, não tem para onde correr. Ou enfrenta a realidade, ou enfrenta a realidade. Só tem duas opções. Ofereça algo extraordinário aos Estados Unidos ou lide com as violações de direitos humanos perpetradas pelo regime. E eu acho que o Brasil tem coisas para oferecer. Se eu tivesse na mesa de negociação do outro lado e pudesse oferecer coisas extraordinárias, eu ofereceria. Mas a melhor delas, a mais fácil delas, a saída evidente, é a anistia.